Depois de 40 anos de paz, a nação de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E foi assim que os midianitas cresceram e tiveram êxito sobre o povo de Deus. Plantar e não colher foi uma realidade, se tornou uma realidade triste demais para Israel, porque os midianitas prevaleciam contra Israel e levavam a novidade da terra, não deixando ali mantimento, alimento algum sequer. Foi nesse cenário de tristeza e sofrimento que Deus fortaleceu um homem chamado Gideão. Para animar ele, Deus usou as seguintes palavras: homem de valor, Deus é com você. Pronto. A partir desse dia, a história daquela nação, a história daquele homem nunca mais seria a mesma. Deus só precisou animar um homem e, através dele, salvar uma nação inteira. E aí, baseado nessa passagem, eu separei 11 lições, mais a conclusão lá no finalzinho que você não pode perder. Tudo isso para nossa edificação. Vamos lá. Primeira lição: vai nesta e não nessa tua força. Estas foram as palavras de Deus para Gideão. Deus disse nesta e não nessa. Sabe por quê? Há uma diferença muito grande entre a palavra nesta e nessa. Segundo a nossa língua portuguesa, nesta aponta para aquilo que está perto de quem está falando. E quando o anjo diz, vai nesta tua força, o anjo está se referindo a uma força que não está em Gideão, mas no anjo do Senhor, em Deus. Ou seja, a força que Gideão precisava não viria do próprio Gideão. Não era a força de Gideão que ia dar vitória, mas a de Deus. Era como se Deus dissesse, Gideão, eu sou a tua força. O máximo que a força de Gideão levava a ele era para ter forças para malhar trigo no lagar, mas isso não resolveria o problema. O que resolveria o problema de uma vez por toda era a força de Deus em Gideão. Saiba que não é nessa força, mas nesta força que está sobre ti. A força do Senhor, a força para vencer não vem de nós, mas de Deus. Ele é a nossa força. Segunda lição: antes de mudar a realidade, Deus muda a nossa mentalidade. Deus é especialista, irmãos, em despertar o potencial dele dentro de nós. Olha só como ele chamou Gideão: homem de valor ou homem valoroso. Tudo isso porque o propósito de Deus era mudar a mentalidade de Gideão, a forma de Gideão pensar. Olha só o que está escrito lá em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a partir de uma renovação do entendimento pela palavra, pela vontade de Deus, vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E foi isso que Deus fez com Gideão, renovou a mente dele, e a partir daí Gideão provou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, renove a sua mente pela palavra e mude a sua realidade caótica nessa hora. Dá para vencer, sim. Essa história terá um final feliz. Mude a sua mentalidade e Deus, a partir daí, Deus mudará a sua realidade. Terceira lição: você é a ferramenta na mão de Deus. Quando no versículo 15, Gideão diz,
Senhor, com quem livrarei a Israel? Gideão estava preocupado com a arma. Gideão estava preocupado com a ferramenta, com que Deus ia dar a vitória ao povo. Mas Gideão não sabia que ele era a própria ferramenta, o próprio instrumento nas mãos de Deus. Ei, nas mãos de Deus, qualquer pessoa vira uma arma poderosa contra o mal, contra o inferno. Você é a ferramenta do céu para destruir as fortalezas do mal. Vai nesta tua força, na força de Deus em você, e não se preocupe com os meios ou como Deus vai agir. Somente vá. Quarta lição: aprenda a malhar trigo no lagar. Todos nós sabemos que o local ideal para se malhar trigo, ou seja, debulhar o trigo, não é o lagar, e sim a eira. O lagar tornava o trabalho mais penoso, mas salvava os alimentos da mão dos inimigos. E é assim, em dias difíceis, que nós precisamos, irmãos, aprender a usar o inapropriado, aprender a malhar trigo no lagar em busca dos nossos objetivos e os objetivos de Deus em nossas vidas. Trabalhar e estudar é penoso? É, mas te proporciona um futuro melhor. Ler a Bíblia mesmo cansado, mesmo depois de um dia trabalhoso, é difícil? Sim, mas te aproxima mais de Deus e reveste, te blinda o teu coração e alimenta a sua alma. Nem sempre teremos toda a equipagem de som para um culto ao ar livre, mas a obra de Deus tem que ser feita e o evangelho precisa ser pregado, nem que seja com pandeiro, um microfone, a obra tem que ser feita. Temos que aprender a malhar trigo no lagar. É difícil perdoar quem nos ofende? Sim, é difícil, mas é este perdão que você libera que te aproxima mais ainda de Deus. Malhe trigo no lagar, aprenda a malhar esse trigo aí. É difícil, mas vai malhando. Nem sempre estaremos numa zona de conforto em todas as áreas da nossa vida, mas sempre teremos Cristo ao nosso lado para nos ajudar a malhar trigo, se preciso for, até no lagar. Quinta lição: em terra que Deus semeia, o inimigo não vai colher. Gideão malhou trigo no lagar, mas não perdeu para os inimigos. O propósito de Gideão era esse: malhe o trigo no lagar, mas ninguém vai levar o que Deus me deu. Malhar trigo no lagar era difícil? Sim, só que pior ainda era ver o inimigo levando todo o alimento depois de um trabalho penoso para plantar. Que este seja o seu lema em todo o tempo da sua vida. Ninguém vai levar o que Deus te deu. A família é minha, o ministério é meu, os filhos são meus, o trabalho é meu e ninguém vai levar. Tome posse, diga isso, tome posse nesta hora. Sexta lição: seco ou molhado, somos abençoados. Olha só o sinal que Gideão pediu para Deus. Se a esponja de lã que ele colocou lá na eira amanhecesse molhada e tudo seco ao redor da esponja, então Gideão sabia que Deus era com ele. Mas aí ele pede um segundo sinal. Ele diz o seguinte: se a esponja estivesse seca e tudo ao redor dela molhado, Gideão confirmaria que Deus verdadeiramente era com ele. E sabe o que eu aprendo com esse exemplo? Eu faço uma analogia com esse exemplo. Sabe qual é? Que o velo, ou seja, a esponja de lã, se parece conosco. Tem dia que nós estamos cheios de alegria, cheios de unção, cheios de propósito, mas tem dias que só Jesus na nossa vida. Não dá vontade de ler a palavra, a gente está seco. Não dá vontade de ir para o culto, não dá vontade de orar. Só Deus na nossa vida. Só a misericórdia nesses dias. Mas é em dias assim que temos que aprender a nadar contra a maré
e fazer o que nos edifica, mesmo sem vontade. É assim que o quadro muda. A vontade vem e o dia que tinha tudo para terminar ruim, termina uma bênção. Aprenda a fazer as coisas, mesmo molhado e mesmo seco, com vontade ou sem vontade, faça a vontade de Deus na sua vida. 7ª lição: o lagar não é vitrine para ninguém. O lagar é uma espécie de piscina, irmãos. Quem está dentro do lagar não é visto por ninguém que está na superfície. O lagar servia de esconderijo para Gideão, até porque se Gideão estivesse em um lugar de fácil visualização, ele seria presa fácil para os midianitas. Ou seja, o objetivo de Gideão naquele lagar não era aparecer, mas era malhar e defender o trigo da mão dos inimigos. O lagar não é vitrine de exposição para ninguém, assim como aquilo que nós fazemos para Deus não é vitrine de exposição para nós aparecermos, para as pessoas verem o que a gente está fazendo. Não somos nós que devemos aparecer, e sim Deus. Nós estamos escondidos em Deus. E quando fazemos alguma coisa, quem aparece é Ele. Ele é o nosso esconderijo diante dos midianitas da vida. Quem faz as coisas para aparecer acaba se tornando presa fácil, não só para os midianitas, mas para a soberba e para o orgulho. O nosso objetivo deve ser o mesmo, irmãos: malhar, fazer sem aparecer, ajudar sem aparecer, orar, pregar, ajudar, cooperar com a obra sem aparecer. Que nós venhamos diminuir e Deus crescer na nossa vida. 8ª lição: Deus destrói vários problemas como se fosse um só. Com uma estratégia, venceu 135 mil inimigos. Venceu 135 mil problemas como se fosse um só. Se os 300 tivessem que lutar homem a homem contra os midianitas, seriam 450 midianitas para cada soldado israelita, ou seja, que estava ao lado de Gideão. Ei, com certeza, sem condições alguma, a derrota seria certa. Mas quando Deus está na frente do seu povo, à frente da nossa vida, é diferente. O impossível acontece. Não deixe que o desespero tome conta de você. Você crê que Deus tem surpresas maravilhosas para a sua vida? Então não deixe a vontade de querer as coisas para ontem e do seu jeito tomar conta do seu coração e te roubar a fé. Confia que Deus tem uma solução para resolver vários problemas, como se fosse um só. 9ª lição: quando a crise nasceu, Deus já tinha um sacrifício preparado. Deus pede, irmãos, que Gideão sacrifique o 2º boi do seu pai. Sabe por quê? Porque o primeiro já estava oferecido para Baal. E aí Deus pega esse boi. Esse 2º boi tinha 7 anos. E 7 anos era o mesmo tempo que a crise nasceu. Sabe o que eu aprendo? Enquanto a crise nascia, Deus já tinha preparado o sacrifício. Enquanto o homem caía lá no jardim, Deus já havia preparado um sacrifício chamado Jesus Cristo. Deus está à frente da história. Deus está à frente do problema. Deus tem uma solução para cada problema que nasce. Deus está à frente da história da humanidade, sim, mas também na frente da nossa história. De tudo na nossa vida, tudo está no controle do Senhor. Deus tem sempre uma saída. 10ª lição: Gideão pensou fora da caixinha. Já que os midianitas devoravam tudo que viam pela frente, podemos concluir que Gideão pensou fora da caixinha. Gideão teve uma visão futura do que ele poderia fazer para proteger o alimento. E já que ele pensou fora da caixinha, Gideão tinha o que ninguém tinha em tempos da crise: o trigo, o alimento. Ore a Deus nessa hora e peça uma estratégia do céu para solucionar problemas que surgiram para te tirar a
paz, que já devorou, problemas esses que já devorou várias vidas, várias pessoas, já acabou com várias famílias, vários ministérios, mas não vai ser contigo, vai ser diferente. Muitas vezes você vai ter que aprender a acreditar contra tudo, acreditar contra todos para alcançar o resultado desejado. Deus já falou teu coração, então vai nessa tua força e não temas. Deus te dá uma estratégia nessa hora para resolver problemas que para muitos seria insolucionáveis. 11ª lição, cansados mas perseguindo. A Bíblia diz no capítulo 8, versículo 4, que o exército de Gideão já estava cansado, mas ainda continuava perseguindo o inimigo para completar, para ter vitória total. Eles estavam tão cansados, irmãos, porque correram nada mais, nada menos de que 80 quilômetros perseguindo o inimigo que, com medo, fugiu de Israel. Em João 4:6, Jesus também estava cansado de tanto caminhar, mas mesmo assim foi ao encontro de uma mulher, evangelizou a mulher cananeia à beira daquele poço e ganhou uma cidade através dela para o evangelho. Eu sei que às vezes cansa, irmãos, e Deus também sabe, mas não pare, não seja vencido pelo cansaço. Há um renovo de Deus para a sua vida nesta hora e você não vai parar no meio do caminho. Ore a Deus dizendo: Senhor Jesus, aviva a tua obra na minha vida e me fortaleça para continuar caminhando, para me prosseguir. E o cansaço é por um momento, mas a glória será para sempre na sua vida. Faça como foi dito a Daniel: e tu, porém, vá até o fim. E eu concluo essa lição dizendo o seguinte: Gideão estava vivendo um momento tão difícil que ele gostaria de que nada daquilo fosse verdade. Eram cenários tão terríveis que ele gostaria de acordar e dizer: ufa, graças a Deus, foi só um pesadelo. Mas não era. Com certeza Gideão olhava e dizia: meu Deus, até quando? Quando é que isso vai acabar? Irmão, minha irmã, jamais se sinta sozinho, sozinha nessa luta. Deus permitiu esta mensagem chegar até você só para te lembrar que você ainda está de pé, porque Deus é contigo. Teu socorro vem do Senhor. Então, em nome de Jesus, essa fase vai passar. Essa fase de perdas vai passar e Deus será exaltado no meio dessa adversidade. Posso orar por você? Você que acompanhou até aqui, escreva aí no comentário: eu acompanhei até o final. Amado Deus e eterno Pai, diante de todas as lições que o Senhor aplicou aos nossos corações nessa hora, eu quero, Pai querido, em nome de Jesus, decretar, Senhor, esse período de perda, decretar o final desse período de perda na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida, Senhor, desta família. Pai amado, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que ao cheiro das águas brotará e não cessarão os seus renovos. Pai, em nome de Jesus, faça brotar aquilo que foi cortado. Traga de volta a alegria que os midianitas levaram, a paz que os midianitas levaram. Senhor, o casamento que os midianitas levaram, o ministério, a comunhão com Deus que os midianitas levaram. Em nome de Jesus, ó Deus. Tu és, ó Pai, a nossa saída, Tu és aquele que tem uma direção para a nossa vida. Eu decreto, Pai, o fim, Senhor, das perdas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus continue te abençoando.